Ó, vamos continuar sendo felizes? Agora com informação e um bate-papo bem gostoso? Porque agora a gente recebe uma convidada especial, a escritora Maurinéia Santos, que vem falar um pouco sobre o lançamento do seu livro, A Semente Lançada na Terra. A obra expõe um pouco da realidade da população em situação de rua da cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Vem comigo, chega mais. E ó, se tem dúvida, quer saber alguma coisa? Manda mensagem pra gente também, viu? Boa tarde, seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde. Coisa linda. Seja muito bem-vinda. Você é linda e seu nome também é muito lindo. Obrigada, obrigada. Prazer ter você com a gente. Eu achei muito interessante porque eu cheguei a dar uma olhada e você escreve bastante, né? Você tem outros livros também, né? Tenho, sim. De onde vem essa vontade de escrever e de conseguir falar um pouquinho de você, de Deus, das histórias das pessoas? Obrigada. Então, esse desejo, esse gosto de escrever e de ler vem da minha mãe. A minha mãe foi a minha alfabetizadora. Legal. Há 40 anos atrás, digamos assim. E ela, quando a gente era criança, em vez dela dar brinquedos, ela gostava de dar livros para incentivar a leitura. Então eu cresci recebendo livros de presentes e cresci lendo, gostando de ler e gostando de escrever. A coisa que eu mais gostava de fazer na escola era escrever redação. Que legal. Porque aí, né, colocava meu sentimento, meu pensamento para o papel. E até hoje é assim. Eu me expresso na escrita assim que eu derramo a minha alma. Que gostoso isso. E como é para você depois ler os seus livros? Olha, vou ter que dizer, não vai ter jeito. Em algum momento do programa eu ia dizer, já digo de início. Faz 2 meses que a minha mãe faleceu. Então estou vivendo um luto muito intenso, né? E tudo lembra a sua mãe, né? Tudo lembra a minha mãe. E então eu já vou começar pegando por esse livro, aqui. Essa aqui é a história da minha vida. A minha autobiografia completa. Que legal. Quando eu fiz 50 anos, eu quis celebrar de modo diferente. E eu pensei assim, eu vou celebrar os meus 50 anos de vida fazendo um tributo de gratidão a Deus e aos meus pais, escrevendo toda a minha história, né? E aí eu escrevi, tudo bem, passou. Isso foi em 2022. Agora, com o falecimento da minha mãe, eu peguei o meu próprio livro para ler, especificamente quando eu falo do meu nascimento, como a minha mãe teve, como foi, porque eu quis ler de novo para reviver aquilo que ela passou, né? Então, foi uma experiência muito interessante. Que gostoso. Eu acho que o livro, né? A gente gosta de falar do conhecimento aqui e o livro ele nos transporta para momentos, para lugares que a gente nunca conseguiu ir pessoalmente, mas que a gente vai, né? Através da informação, através da leitura. E é muito gostoso você conseguir revisitar a sua mãe. Todas as vezes que você lê, provavelmente vai ter um sentido diferente. Com certeza. Né? E algo novo vai aparecer para você. Que bonito. Exato. Viu? Que bonito, que bonito. Sobre o livro, A Semente Lançada na Terra. Exato, ele está aqui, mas eu vou até pegar também, Por né? favor. E esse livro, Abiane, ele é um livro muito pesado, eu digo assim. Ele não chega a ter 100 páginas, mas são páginas que tiram lágrimas da gente e que fazem a gente meditar muito, refletir muito, porque é um livro que traz histórias de pessoas em situação de rua, né? É uma situação muito dolorosa, muito difícil. Cada pessoa que está na rua, ela traz uma própria história, muito pessoal, muito única. O motivo que a levou para a rua também é muito dela, né? E não cabe a nós julgar por que ela está na rua, porque, né, podia trabalhar, podia isso, podia aquilo, tá na droga, tá na bebida, mas não cabe a gente julgar, cabe a gente olhar com amor, com compaixão e tentar resgatar. É claro que a solução a gente não tem pronta, né? O poder público não tem a solução nas mãos para resolver de cara. A igreja não tem. As ONGs, as entidades também lutam, fazem de tudo. A sociedade, o ser humano comum não consegue resolver o problema, porque a demanda é muito grande. Aumentou demais a estatística das pessoas em situação de rua, né? Muito, muito. E muitas delas, né, eu já fiz muitas matérias e às vezes as pessoas falam assim, mas não tem nome, não tem documento.
Às vezes a pessoa ela não lembra mais daquele nome, ela não quer lembrar mais daquela vida, então ela se dá um outro nome, né? Ela vive é uma pessoa que, né, realmente não tem documentos, que muitas vezes tem medo de voltar para casa, né? Porque a gente nunca sabe como saiu, por que saiu. Então é uma história, às vezes a maioria delas com muito sofrimento, né? Claro, todas elas, muito sofrimento. Como que você conseguiu chegar nessas pessoas para que elas contassem um pouco dessa história para você? Muito interessante, porque o livro A Semente Lançada na Terra, ele tem duas partes, digamos assim. A primeira protagonista do livro é a comunidade Padre Pio, que depois a gente pode se deter um pouco Legal. mais nela, né? Uhum. A segunda parte eu fiz realmente como entrevistas a pessoas em situação de rua, da Praça Central à Praça do Carmo de Santo André, no ABC Paulista, né? E ali a praça está emendado ao calçadão Oliveira Lima, calçadão comercial, uma aglomeração enorme de pessoas todo dia, então facilita que as pessoas em situação de rua também se concentrem ali. Uhum. E eu, quando eu comecei a morar ali, fazem 8 anos que eu moro no centro ali de Santo André. Uhum. E eu comecei a levar almoço para as pessoas em situação de rua. 2, 3 marmitex, assim. Agora eu tenho levado de 8 o maior número que eu levei foram 15 marmitex, né? No que eu vou lá levar, me abaixo, converso com elas, pergunto o nome. É muito importante saber o nome delas. Uhum. Dirigir-se a elas pelo seu próprio nome. Ali, está sendo mostrado o Sérgio, né? Ele é o meu Legal. amigo querido ali do calçadão Oliveira Lima. Eu já conheço ele há mais de 8 anos. Ele está mais de 40 anos na rua. Nossa. Ele tem uma história de vida dolorida. Ele nem se lembra muito bem por que ele está na rua, né? Mas ele é muito aberto a conversar, mas não quer sair da rua. Já, assim, fiz vários convites para ele ir para a comunidade Padre Pio. Uhum. Ele é um senhor que está se tornando uma pessoa idosa, né? Ele manca das pernas, ele tem problema, ele dorme na rua. Ele enche a carrocinha de papelão, a Biane, e sabe quanto custa 1 quilo de papelão? Quase nada. 20 centavos, né? Aquele peso para baixo e para cima, tudo. Depois vai dormir numa maquise lá de uma rua que um lojista cedeu para ele dormir lá. Então, ao relento, ao frio, ao sereno, né? Então, é uma situação muito... Esse livro fala um pouco, traz entrevista do Sérgio, de tantas outras pessoas, e cada entrevista é única. E você vai vendo assim, vai percebendo que você quer fazer algo por elas, mas nem sempre você consegue fazer algo de concreto. Porque o concreto seria resgatá-la, trazer de novo para a família, para a sociedade, e nem sempre isso é possível, por causa que elas mesmas preferem ficar ali. Como que é o trabalho da comunidade ali? A comunidade Padre Pio, ela nasceu em 2009. Em abril, ela foi fundada, né, abril de 2009, pelo Moisés. Moisés é o fundador. Ele é, assim, um homem de Deus, assim, iluminado. Porque ele começou levando o morador de rua para casa dele, para ficar um dia e ficou 6 meses. Aí a Márcia, que é a esposa dele, os filhos. Então, é uma família que acolheu, uma família acolhedora. E essa família foi e desenvolveu a comunidade Padre Pio em São Bernardo, numa chácara bem retirada, né? Hoje a comunidade já está estabilizada, já é reconhecida, já é de utilidade pública federal. Atualmente eles têm mais de 150 homens acolhidos. Nossa, então eles são resgatados da rua, né? Com jeito, com abordagem própria. Aí eles são levados para lá, eles passam por uma reestruturação deles mesmos, são atendidos nas suas necessidades básicas e depois é oferecido para eles um tempo que a comunidade chama de retiro espiritual, onde eles vão conhecer Deus, que bonito. Conhecer Jesus Cristo, fazer uma nova, assim, uma restauração da sua própria vida. E aí tem pessoas lá que se casaram, que formaram famílias, que estão fazendo faculdade, né? Porque existe também uma parceria da Faculdade Metodista com a comunidade. Então, aqueles que têm condições estão cursando faculdade, fazem enfermagem, fazem terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, porque eles foram resgatados, então eles sabem o que é estar na rua, né? E hoje eles estudam para
também resgatar outras pessoas. Que bonito esse trabalho, né? Muito bonito. Você agora há pouco falava que às vezes a gente não consegue fazer algo de efetivo, mas isso é efetivo. Isso é, né? É transformador. É você dar ao ser humano a dignidade dele conseguir ter a própria vida e ele ser realmente o protagonista da história dele, de ter uma família, de ter um trabalho, de ter uma profissão. Isso é muito bonito. Tem algumas histórias que ficam para você assim guardadas desse livro em especial? Eu posso dizer duas histórias. Uma, quando você falava, eu comecei a lembrar, o Ricardo, né? O Ricardo, ele é maravilhoso porque ele foi resgatado, ele tinha problema com a droga e tudo, ele foi devagarinho, devagarinho, ele foi sendo ele mesmo, voltando à sua própria origem. Hoje ele é casado, ele tem um filhinho e ele está muito bem. E ele dá o depoimento no livro. No lançamento que foi na Paulus, ele pessoalmente também deu o depoimento dele, com a família dele. Então, uma história muito comovente. Depois nós vamos ter uma outra história, que daí já é lá da Praça do Carmo mesmo, o Francisco. Ele tem o cachorro dele lá, que é o amigo fiel dele, né? E o Francisco é como se fosse o cartão postal ali do Calçadão Oliveira Lima, sabe? Ele é muito assim, chama a atenção de todo mundo que passa ali, né? Quando eu fui fazer a entrevista com ele, eu perguntei, mas Francisco, por que você está aqui? Você sente alguma coisa boa? Francisco ali, ó, sendo mostrado com o cachorrinho dele. Ai, que legal, com cachorrinho, gente, com roupinha e tudo. Com roupinha e tudo. E no Natal ele coloca um coisinha de Papai Noel no cachorro e o cachorro fica, às vezes usa um óculos escuro. Quanto amor ali, né? É, exato. Mas aí o Francisco me disse assim, olha, eu não gosto da rua. Gostar da rua ninguém gosta. Falei, o que é mais terrível na rua, né? O Francisco disse, é a solidão. A gente está na solidão, mesmo que aqui esteja cheio de gente, a gente se sente só. Falei, mas e aí, Francisco, então vamos sair da rua, né? Não, eu fico aqui mesmo. Então, é o mistério do ser humano, Abiane, você não consegue entender, né? Olha, não tem banho, não tem roupa decente, no calor você fica ali, não tem água para você tomar. No frio você não tem cobertor, não tem agasalho, não tem a proteção. O que é você ter uma casa, ter a proteção de 4 paredes, ter o aconchego de um lar? Eles não têm isso. Então, é muito assim, intrigante pra gente. Pra mim, pelo menos, é uma coisa que me tira o sono, sabe? E eu acho que tem coisas na nossa vida, né, que às vezes a gente sabe que existem, né? A gente sabe que existe essa situação de rua, que existem pessoas que não têm onde morar, que não têm o que comer, mas isso tornou, a gente de tanto olhar, a gente cansou de ver e a gente banalizou. E essas pessoas passaram a ser invisíveis, na maioria das vezes, né? E eu acho que essa solidão que eles falam, eu acho que essa forma que a sociedade os enxerga é muito pesado e é muito triste. Então, se a gente for pensar por esse lado, né, quando você fala, às vezes a gente não consegue fazer algo de efetivo, eu acho que o primeiro passo é você refletir sobre isso, né? Para você olhar para as pessoas, pelo menos. Fale um bom dia, fale uma boa tarde, pergunte se está bem, se você pode ajudar, porque isso eu acho que já faz alguma diferença, não faz? Pelo que você percebe ali do espaço? Muito, e você falou um ponto crucial, Abiane, porque elas são realmente invisíveis. A gente é capaz de tropeçar no morador de rua e não vê-lo, e não enxergar, e até passar um pouco para lá, assim, para não... Porque choca, né? Choca, às vezes você não quer ver a realidade. Não quer ver a realidade e não sabe nem como resolver, então prefere ignorar assim, nem ver. Por exemplo, eu estava outro dia levando um marmitex para um dos amigos lá, é o Ryan, ou Rian. Ele tem também um cachorrinho preto, o Badu, ou Padu, agora não me lembro bem. E uma senhora parou, conversou com o cachorrinho dele, brincou, deu toda a atenção para o cachorrinho do Rian, mas o Rian nem olhou. Sabe? Então, olha para você ver como a gente, hoje em dia, infelizmente, existe essa inversão. Os animais parece que estão tomando o lugar do ser humano, né? Todo o respeito com os animais, tá? É outra situação. Mas o ser humano, ele é a obra-prima de Deus, ele é filho, ele é ser humano, né? Imagem e semelhança de Deus. Então, ele precisa... Agora, realmente, a sociedade está falhando muito. A gente, o ser humano comum, cada um de nós... e uma sociedade como um todo. A gente falha em olhar, em ver, em enxergar. De fato, né? De verdade. De verdade. Porque assim, ó, o pano de fundo desse livro aqui, da Semente Lançada na Terra, é o Evangelho do Bom Samaritano.
que acontece? O bom samaritano, que Jesus vai contando a parábola, passou o sacerdote, passou o levita, eles tinham pressa, eles tinham atividades. A gente não entra no mérito da questão deles, né? A questão da lei, a questão toda que a gente sabe. Mas quando passou o bom samaritano, ele passou e olhou e viu o homem caído. Então ele apiou da sua montaria, desceu, foi lá, entre aspas, perdeu tempo, acolheu, cuidou, levou a uma hospedaria, pagou o dono da hospedaria. Então, quando a gente começa a ter tempo para essas pessoas, por mais desafiador que seja, porque não é fácil, Sim. que a gente tem as nossas pressas, né? As nossas correrias, mas se a gente consegue, como você falou, dar um pouco de atenção, se abaixar, olhar, tentar aliviar o sofrimento, já é algo concreto. Com certeza. Onde nós podemos encontrar as suas publicações e essa em especial? Na Livraria Paulus, em Santo André, todos os meus livros estão lá. Esse em especial, ele foi feito pela editora Inverso, que é de Curitiba, então ela que assumiu o livro, eu não tenho poder de venda do livro, mas a Paulus tem um contrato com a editora, né? Então na Livraria Paulus de Santo André e também na própria editora Inverso, no site da editora Inverso, editorainverso.com e no WhatsApp da editora Inverso também, que consegue adquirir o livro. Você de casa aproveita, ela até falou um pouquinho do site aqui, mas a gente vai passar para você também o WhatsApp, que é o 11 97 369 5007. Tem o site maurineasantos.com e tem também o Instagram, Maurineia Santos, tá aparecendo aí para você, Maurineia A Santos, tá? Maurineia A Santos, né? Isso. São 2 azinhos ali. E no YouTube também? No YouTube também. No YouTube também. Obrigada por você vir, conte mais sobre essas histórias, né? E que bom que você tem tantas lembranças boas da sua infância e de quem você é hoje, porque com certeza sua mãe foi alguém muito especial e ainda vai continuar sendo, viu? Obrigada por você vir aqui hoje. Posso te dar um abraço? Claro! Seja sempre muito bem-vinda à nossa casa. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada pelo seu programa também, pela simpatia que você é. Obrigada. Pelo carisma. A gente espera você mais vezes. Tá Pode bom. ser? Claro, eu agradeço. Um beijo, viu? Beijo também. Muito Tchau. bom. Obrigada. Tchau.